Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao segundo podcast do nosso podcast. Nós somos a Universidade Federal Fluminense, aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, e participamos do Programa Nacional de Formação em ATER, Assentamento de Reforma Agrária e Contribuições para a Agenda de 2030. Eu sou o Pedro, estagiário do programa. E eu sou o Felipe, também sou estagiário do programa. E no episódio de hoje vamos falar sobre a irrigação e o que gira em torno desse tema. Então, se você fica se perguntando quanto de água minha planta realmente precisa, ou como evitar desperdício sem deixar a lavoura sofrer, vem com a gente. Muita gente acha que a irrigação é só jogar água na plantação e está pronto. Mas a verdade é que a irrigação demais pode ser tão ruim quanto irrigação de menos. E é exatamente isso, Pedro. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre conceitos essenciais como capacidade de campo, ponto de murcha, qualidade da água e os diferentes tipos de irrigação. Vamos então começar falando sobre algo básico. O quanto de água a planta precisa. Se você colocar pouca água, a planta pode sofrer e até morrer. E também, quem pense que quanto mais água, melhor. Mas não é bem assim. Irrigação excessiva pode trazer vários problemas também. Por exemplo, quando tem água demais nos solos, as raízes podem sufocar por falta de oxigênio. Além disso, a água em excesso pode levar os nutrientes do solo embora, deixando a terra quanto mais pobre. O excesso de água também pode favorecer doenças fúngicas e atrair pragas indesejáveis. Ou seja, controlar bem a irrigação não é só sobre economizar água, é também proteger suas plantas e garantir uma produção saudável. Exatamente isso. E por isso é importante tentar entender o solo para saber o quanto ele é capaz de reter aquela água e também a cultura a ser plantada. Afinal, cada planta tem seu tamanho de raiz e isso ajuda a captar e a definir o quanto profundo ela consegue chegar para pegar a água no solo. E é aqui que entram dois conceitos muito importantes: capacidade de campo e ponto de murcha. A capacidade de campo é o máximo de água que o solo consegue segurar sem ficar encharcado. Explicando de uma forma mais prática, ela é quando você joga água em uma esponja seca e essa esponja absorve até um certo limite. E essa esponja é o nosso solo nesse exemplo. E quando chega nesse limite, o solo, a esponja que estamos usando como exemplo, ela ainda continua úmida, mas não pega uma água. Já o ponto de murcha é quando essa umidade no solo ela fica tão baixa que as plantas não conseguem mais absorver a água. Então, o ideal, pessoal, é manter a irrigação equilibrada, sem encharcar e sem deixar o solo seco demais. Para isso, é importante alguns estudos prévios sobre esses pontos para evitar desperdício e ganhar uma produção saudável. Agora, não basta só prestar atenção na quantidade de água. A qualidade da água também é essencial. Já ouvi algumas histórias sobre solos mal conservados e uma má irrigação pode cooperar para essa degradação. Por exemplo, se a água usada na irrigação tiver muitos sais minerais, pode ocorrer salinização do solo. Isso dificulta o crescimento da planta e pode inviabilizar a produção no longo prazo. Um outro problema causado pelo uso de água de má qualidade na irrigação é a alteração do pH do solo. Quando a água contém substâncias ácidas ou alcalinas em excesso, o solo pode se tornar muito ácido ou muito básico, prejudicando assim a absorção de nutrientes pelas plantas. Isso também pode resultar em um crescimento deficiente, folhas amareladas e menor produtividade, de um modo geral. Além disso, os impactos na lavoura, a correção do pH, isso exige uso de insumos como calcário ou enxofre, aumentando os custos e a necessidade de manejo adequado para restaurar todo o equilíbrio do solo. Por isso, é importante analisar a água usada na irrigação com certa frequência.
justamente para evitar fontes contaminadas com sais, produto químico ou até esgoto, ou até mesmo para justificar problemas que possam estar sendo causados e apresentados na sua lavoura. Agora que já falamos sobre a Próximo. quantidade e qualidade da água, vamos ver os principais tipos de irrigação que os produtores podem usar. Cada tipo de sistema de irrigação tem sua vantagem e desvantagem. Vamos dar uma olhada nos mais comuns. A irrigação por sulco ou por gravidade, a água corre por canais ao longo da linha de cultivo. É barata, mas pode desperdiçar bastante água. Já a aspersão, a água é lançada em forma de chuva artificial. Boa para grandes áreas, mas pode ter perda de água por evaporação. Temos o gotejamento. A água cai direto para a raiz da planta, reduzindo o desperdício. É muito eficiente, mas o custo inicial para ser implementado pode ser muito alto. E a microaspersão, parecido com o gotejamento, mas espalha a água em pequenas gotículas, junto ao pé da planta. Logo, cada produtor deve escolher o sistema que melhor se adapta ao seu solo, ao clima da região e à horticultura. Bom, pessoal, chegou o momento agora que respondemos algumas perguntas para quem está começando a se preocupar com seu sistema de irrigação. E para nos ajudar, a gente trouxe aqui o professor Leonardo, que ele é formado em Engenharia Agrícola e Ambiental pela Universidade Federal em Viçosa e hoje trabalha como professor da disciplina de Engenharia de Irrigação na Universidade Federal Fluminense. Então, professor, seja bem-vindo ao nosso podcast. E eu gostaria de começar perguntando se o senhor pode indicar quais são os principais sinais de que eu estou irrigando errado, seja por falta ou excesso d'água, a minha plantação ou produção, né? O importante, quando você utiliza qualquer tipo de sistema de irrigação, é ter a noção exata da quantidade de água que sua planta precisa. Se a gente botar água a mais, a gente está desperdiçando energia para bombear essa água, desperdiçando a própria água, que é um recurso importante, e os nutrientes do solo vão ser lixiviados junto com essa água excessiva. Se a gente botar água de menos, a gente vai ter problemas por estar gastando energia e não estar botando água suficiente, e a falta de disponibilidade hídrica para a planta para seu pleno desenvolvimento e a potencialidade daquela semente ou daquela planta poderia estar te entregando. Bom, dito isso, a gente tem como principais sinais do excesso de irrigação folhas amareladas, já que esse é um dos sinais mais comuns do excesso de água no solo, folhas murchas, que por conta da não disponibilidade de oxigênio no solo, visto que esse está encharcado, raízes fracas, já que as raízes não vão se desenvolver plenamente por conta do excesso de água, então essa planta vai ter acesso a menos nutrientes, excesso de doenças e fungos atraídas pela grande umidade do solo e do ambiente onde essa planta vai estar, né? Você vai notar áreas encharcadas, isso é um indício de excesso de água, e eventualmente lesão nas folhas e queda nas folhas também originadas pelo excesso de água. Com relação à falta de água, o principal sintoma é o murchamento, solos extremamente secos. Se for um solo argiloso, o solo pode manifestar algumas rachaduras também, né, em função da plasticidade da argila. Então a gente tem que ficar bastante atento para que a gente possa atingir o potencial máximo dessas plantas. Perfeito, professor. Entendi. Eu gostaria de saber também, né, para complementar essa questão, qual o melhor sistema de irrigação para pequenos produtores de assentamentos, considerando custo-benefício e eficiência desse sistema? Com relação a essa pergunta sobre o melhor sistema de irrigação para um pequeno agricultor, essa resposta é incerta. Não dá para a gente classificar um sistema como melhor sem avaliar a realidade de cada um. Isto é, a disponibilidade de água, disponibilidade de mão de obra, disponibilidade de recurso financeiro, qualidade da água disponível, tipo de cultivo que vai ser implantado. Então você tem sistemas que são mais caros do ponto de vista do investimento inicial, que são os sistemas de irrigação localizado, mas que têm uma maior eficiência no uso da água. A gente tem sistemas mais simples, por exemplo, sistemas de aspersão, que são sistemas, do ponto de vista de eficiência, né, intermediários, mas que eles vão demandar também uma certa mão de obra para montar os sistemas, para
ligar as linhas alternadas. Então isso exige um pouco mais de mão de obra, mas um custo de investimento menor. E o sistema de irrigação por superfície, que não se adapta a todas as culturas necessariamente, mas ele demanda muito recurso hídrico, porque ele é um sistema pouco eficiente. Então, se está numa região com pouca água e com terreno arenoso, por exemplo, ele é altamente não recomendado. Então, a gente precisa avaliar muito corretamente cada tipo de realidade, para daí sim poder recomendar o melhor sistema de irrigação. E aí, para terminar, nossa última pergunta do podcast em relação à irrigação, a gente gostaria de saber se existe um horário melhor para irrigar as plantas e evitar perda por evaporação ou outro fator, ou isso também varia de acordo com a cultura a ser plantada. Qual seria o melhor horário? Essa é uma pergunta bastante recorrente e muito interessante. Na verdade, do ponto de vista fisiológico, não há limitação de horário para a rega das plantas, seja à noite, seja de dia, nos horários mais quentes, ou no início da manhã, no final da tarde, mas o que há de fato nisso é que você vai ter uma perda maior por evaporação de parcela dessa água aplicada na irrigação nos horários mais quentes do dia. Então, por praxe, a gente recomenda que essa irrigação seja feita mais cedinho ou mais no final do dia. Outro problema que pode ocorrer também é em relação a vento, né? Então, dependendo do sistema de irrigação que você for aplicar, você pode ter uma alta perda por ventos. E esses ventos têm os horários mais comuns de acontecer, né? Durante o dia, em cada região. Então, é bom que o agricultor esteja atento a isso também. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje, aprendemos que a irrigação não é só jogar água na terra. Para uma produção eficiente, é preciso saber quanto de água a planta precisa, evitar excesso de irrigação, que pode trazer problemas graves, cuidar da qualidade da água, evitando problemas como a salinização, e escolher o tipo de irrigação adequado para cada realidade. E se você gostou do episódio, compartilhe com outros produtores. Se tiver dúvidas ou sugestões, mande pra gente.